Olá, prezados alunos. Hoje nossa aula vai abordar os processos produtivos na agropecuária e de que maneira eles causam a poluição no meio ambiente. Então, infelizmente, todo o processo produtivo ele realmente causa algum tipo de problema ambiental. E no caso específico da agropecuária, tomando como base produção vegetal ou produção animal, também não é diferente, né? Como nós podemos observar aqui nas imagens, né? Nós temos aqui na primeira imagem relacionando aqui um processo de erosão, né, na sua fase inicial. Na segunda foto, nós temos uma criação animal de suínos, que é um importante gerador de resíduos, né, e contaminam muito o solo e contaminam muito os recursos hídricos, no caso específico águas superficiais e no segundo momento água subterrânea. Na terceira foto aqui nós estamos abordando especificamente um processo de queimada, né, que posteriormente virou um processo de desmatamento. Vale lembrar que o desmatamento, principalmente no bioma amazônico, neste ano de 2020 ele cresceu aproximadamente 30%. E na quarta imagem, nós estamos abordando aqui dois pontos bastante críticos, né? Uma que é a aplicação de agrotóxico e segundo, que o aplicador ele não está usando equipamento de proteção individual. É uma situação bastante grave, bastante complicada no meio rural, que é a aplicação em demasia de agrotóxico e, ao mesmo tempo, o aplicador não tem o cuidado devido com a sua aplicação. Então, esses aí são situações de degradação do meio ambiente, decorrência da produção animal ou da produção vegetal. Mas tudo isso, né, se deve especificamente porque a gente vive num processo constante de crise ambiental. Esta crise ambiental, é importante salientar para vocês que ela começa na Revolução Industrial, né, lá na segunda metade do século XVIII. A partir daí, né, o planeta ele vive numa constante crise ambiental, o desenvolvimento brigando com o meio ambiente. Nesse triângulo aqui, né, ele está representado como que isso acontece, como que é essa briga, né? Como que acontece essa briga? Ora, no topo está a população, né? Hoje nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas, né, no planeta, um planeta que não suporta mais a sua carga. Então esses 8 bilhões de pessoas demandam uma grande quantidade de recursos naturais esses que podem ser renováveis e não renováveis. Na aula anterior, nós discutimos o que são recursos naturais, né? Que podem ser essas duas categorias. Nós chegamos à conclusão de que esses recursos naturais renováveis são renováveis até que ponto? Qual que é a escala de renovação desses recursos naturais? A nossa escala de permanência no planeta, a nossa expectativa de vida, ela gira em torno de 70 a 80 anos, quando se fala de Brasil. E aí nós discutimos na aula anteriormente que 1 centímetro de solo, ele demora aproximadamente 400 anos para ser formado. Então é importante que vocês, futuros técnicos agrícolas, futuros engenheiros agrônomos, né, e demais profissões, tenham isso muito bem estabelecido na visão de vocês, né? Que esses recursos naturais, eles são finitos. E quando eles são renováveis, qual que é a taxa de renovabilidade deles? Ele acompanha a nossa permanência no planeta ou não? Então, esses 8 bilhões de pessoas demandam uma grande quantidade de recursos naturais. E esses recursos naturais, quando são manejados, né, de qualquer maneira, né, ou seja, quando você faz um manejo correto, ele gera uma poluição em menor escala. Quando você faz o uso dele de maneira incorreta, ele gera uma poluição em maior escala. De qualquer maneira, quando você manipula esses recursos naturais, ele gera poluição. Independente, você fez alguma ação sobre os recursos naturais. Então, ocasionou algum tipo de poluição.
E especificamente no caso da agricultura, não é diferente. Não é diferente. Então, para você ter uma produção agrícola, mesmo que sejam em sistemas mais sustentáveis, você faz algum tipo de alteração no meio. E quando você faz esse tipo de alteração no meio, gera poluição, ou em maior quantidade, ou em menor quantidade. Vejamos o slide a seguir. Então, aqui está muito claro. Você pode observar aqui, ó, na escala, né, do crescimento populacional, que foi dividido, né, basicamente em 3 pontos. Né? Primeiro momento, caça e coleta. Basicamente, não tinha nenhum tipo de poluição. Eu tive a Revolução Agrícola, que é aproximadamente 10 mil a 12 mil anos, né, atrás. E aí eu começo a ter um problema aqui na Revolução Industrial. Então aqui, como vocês podem observar, o crescimento populacional ele é exponencial. E o crescimento populacional, né, ele é proporcional ao aumento da demanda por recursos naturais. Então, aí acontece isso daqui. A população cresce, aumenta a demanda por recursos naturais, a manipulação desses recursos naturais gera poluição. Ora, se a população cresce, o que ela precisa num primeiro momento? Alimentos. Então, para que tenha alimento suficiente para 8 bilhões de pessoas, eu demando uma grande quantidade de recursos naturais. Especificamente o quê? Água e solo num primeiro momento. Então, para você alimentar 8 bilhões de pessoas, a demanda de recursos naturais ela é muito elevada. E uma vez que você manipula esses recursos naturais para atender às necessidades alimentares de 8 bilhões de pessoas, automaticamente você gera mecanismos de poluição. Ora, em menor escala, ora, em maior escala. Depende de qual tipo de agricultura vai ser trabalhada. Se você trabalha com o modelo convencional, você vai ter o quê? Uma poluição maior. Se você trabalha com uma agricultura de base mais sustentável, a poluição vai ser menor. De qualquer maneira, né, a poluição existe. Depende qual caminho vai se adotar. Um modelo mais sustentável ou um modelo industrial ou um modelo convencional, né? E que a gente está discutindo nessas últimas aulas. Pois bem, então esses recursos naturais, né, eles, como eu já disse, né, são qualquer insumo em que os organismos, populações e ecossistemas necessitam para a sua manutenção. E no caso específico nosso aqui, nós estamos abordando especificamente produção animal e produção vegetal, né, numa escala bastante elevada, haja visto que a população mundial ela está em torno hoje de 8 bilhões de pessoas. Então, 3 pontos fundamentais da sua relação: tecnologia, economia e meio ambiente. Não tem como você manejar recursos naturais hoje sem falar em tecnologia. Vamos pensar uma tecnologia hoje extremamente importante para a agricultura e que se relaciona muito bem com a sustentabilidade. A agricultura 4.0. Exemplo, né? Agricultura de precisão, digamos assim. Economia. Trabalhamos com a economia dos recursos naturais. Nós chamamos de economia verde, economia ambiental, economia ecológica. Capítulo anterior, nós abordamos isso. A importância de trabalhar com conceitos de economia ambiental. Não se faz agricultura hoje, né, tecnificada, sem pensar nesta economia verde. Impossível, né? Quando você trabalha, por exemplo, com métodos de irrigação, né, mais eficientes, você está praticando, né, o uso de tecnologias e automaticamente trabalhando com princípios básicos de economia ambiental. Vamos trabalhar, por exemplo, com uma irrigação de gotejamento ou uma irrigação de microaspersão, que nós sabemos que a eficiência e a economia de água chega próximo de 100%. E isso tudo é para quê?
tornar o meio ambiente mais sustentável. Isto é o nosso objetivo. Este meio ambiente, como eu friso em todas as aulas, é a garantia que a minha agricultura, né, vai ser sustentável ao longo dos anos. Isso é extremamente importante. E os recursos naturais, a sua manutenção, a sua qualidade especificamente, quando eu falo num solo de qualidade, um solo de aptidão agrícola, numa água de classe 1, isto quer dizer o quê? Que a minha agricultura vai ter a garantia que a sua produção, a sua produtividade vai manter sustentável por muitos e muitos anos. Isto é o nosso objetivo, né? Então é importante a manutenção, né? O manuseio correto, né, desses recursos naturais. Pois bem, coloquei algumas situações aqui de fotos, né, de degradação de meio ambiente que são decorrentes da agricultura, né? Então, na primeira foto aqui, por exemplo, eu tenho desmatamento, né, em áreas de nascente, como vocês podem observar aqui, né? Essa área aqui é uma área que tinha nascente, né? Foi retirado, né, toda a cobertura ciliar, né, que dá a manutenção dessa nascente. Uma vez que tirou a cobertura ciliar, há uma exposição muito grande dessa nascente. Com o tempo, há uma possibilidade da diminuição do fluxo de água, bem como secar essa nascente. E quando eu retirei toda a proteção ciliar, eu coloquei meu solo em condição de vulnerabilidade. O que apareceu aqui? Processos erosivos, né? Olha para vocês verem. Eu não protegi a minha nascente, né? Existe uma lei federal que protege as nascentes, é objeto de nossa aula futura, né? Então você tirou aqui toda a proteção da nascente, toda a área ciliar, né? Cílios, lembra dos nossos olhos. Qual que é a proteção dos cílios nos nossos olhos? Proteger a nossa visão. Isso quando nós falamos, né, de proteção ciliar de uma nascente, é isso que eu estou falando para vocês, é proteger. Então, eu retirei, eu coloquei essa nascente em condição de vulnerabilidade, com certeza a vazão vai diminuir significativamente, e num período de seca, há uma grande possibilidade dessa nascente secar. E ao mesmo tempo, né, concomitantemente, eu coloquei as áreas de solo em vulnerabilidade. Ou seja, com a ação de agentes naturais, começou a se instalar um processo erosivo, como se pode observar na foto. No outro lado, uma ocupação de morro para a agricultura. Esta aqui é uma área de preservação permanente, né? De acordo com o novo Código Florestal, né, que é a Lei das Florestas no Brasil, Lei 12.651, essas áreas, né, são áreas de preservação permanente. Áreas de preservação permanentes. São áreas de recargas, são áreas de proteção, são áreas vulneráveis. Então, não se pode fazer isso, né, para implementação de uma atividade agrícola ou qualquer outro tipo de atividade, uma vez que esta área é extremamente importante para a manutenção do equilíbrio de todo um ecossistema, como nós podemos observar aqui. Então, observe as fotos dizem por si, né? Eu tenho que fazer uma leitura da foto e ver o que vai acontecer em cima disso. São duas situações muito parecidas e que, de acordo com a lei ambiental, são crimes de natureza grave, né? Então, nesse ponto aqui, eu tenho um processo chamado distribuição espacial da poluição. Isso é muito comum acontecer em áreas de irrigação, quando utiliza-se de poços artesianos ou algum outro tipo de poço, né? É uma poluição concentrada. Então, eu tenho uma poluição, né, pontual quando a fonte está concentrada numa pequena superfície. Exemplo, um poço tubular ou escavado, né? Então, esse poço aqui, ele pode ser submetido a um processo de poluição, né, no caso específico de agricultura, pelo uso excesso de algum tipo de adubo, né? Um exemplo de um adubo utilizado para fertirrigação, né, que é um adubo extremamente solúvel, que é o nitrato de potássio,
né? Uma outra situação aqui que pode levar a essa poluição desse poço aqui é a utilização de agrotóxico. Quando eu não faço, né, o manuseio, né, eu não faço o preparo correto da cauda, eu posso colocar esse poço sob condição de um tipo de poluição. Ou por um adubo extremamente solúvel, que é o nitrato de potássio, ou numa outra situação, né, especificamente no manuseio do preparo da cauda de algum tipo de agrotóxico, eu posso submeter esse poço aqui a esse tipo de poluição. Então, é uma poluição mais pontual. Ela atinge especificamente esse poço aqui. Claro que não deixa de ser muito grave, porque é um recurso hídrico dotado de valor econômico, né? E aí, eu tenho uma distribuição espacial. Especificamente ocorre quando eu faço a aplicação de algum tipo de produto, né, agroquímico ou agrotóxico. Ela é por isso que ela é chamada de difusa. A poluição se estende, né? Então, aqui pode ocorrer quando eu faço um processo de irrigação, pode ser uma irrigação, por exemplo, para um pivô central, pode ser uma aplicação de defensivos via aviação, uma aplicação aérea, que em muitos estados a aplicação aérea, o uso através de aeronaves de pequeno porte está sendo proibida por conta disso, porque a poluição ela é difusa, ela se espalha, tá? Então, isso aqui é uma poluição complicada. Por quê? Vamos tomar como exemplo a nossa região sul de Minas. Nós estamos numa região montanhosa. Numa região montanhosa, as mudanças de clima durante o dia elas são muito mais fáceis de acontecer. Então, digamos que eu tenho uma aplicação aérea, né, de um agrotóxico, de uma lavoura de soja, uma lavoura de milho, uma lavoura de trigo, por exemplo. Então, de acordo com a velocidade, de acordo com a direção do vento, ela pode dispersar esse produto. E digamos que eu uso um produto de categoria, né, de classe amarela ou classe vermelha, que são os mais tóxicos, né, para a saúde ambiental. Então é importante observar que essa distribuição espacial da poluição ela é complicada, porque eu dependo de fatores climáticos. Nem sempre esses fatores climáticos eu consigo manejar. Eu vou manejar a velocidade do vento. Como? Eu vou manejar a direção do vento. Não tem como. E como eu estou numa região de altitude, as condições climáticas mudam, né, muito rapidamente. Então, é um tipo de poluição muito perigosa, muito grave, porque foge do meu controle. E dependendo do que eu estou aplicando, pode se tornar um caso de saúde pública de proporções difíceis até de ser mensuradas. Então, tome cuidado quando eu for trabalhar com esse tipo de aplicação, porque isso daqui realmente já teve vários problemas no Brasil relatados por conta desta poluição difusa, principalmente em áreas produtoras de soja em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? E também nas regiões produtoras de frutas, principalmente da bananicultura no interior do Ceará e no Rio Grande do Norte. Então, é um tipo de poluição bastante grave e que deve ser evitada ao máximo. Ok? E aí, uma outra poluição muito comum, né, que é a distribuição espacial da poluição, que nós chamamos de linear. A linear é através de um curso de rio ou através de um canal de irrigação, né? É sempre importante observar que o nosso país hoje, ele basicamente coleta, mas não trata o esgoto. Só o estado de Minas Gerais, para vocês terem ideia, mais de 50% dos 853 municípios não tratam o seu esgoto. Uma vez não tratando o esgoto, né, não tratando esse esgoto vai para algum lugar. E esse algum lugar quase sempre é um rio. Tá? E não se assuste, eu tenho saneamento urbano e tenho saneamento rural. Tanto as águas da cidade quanto as águas das áreas rurais estão contaminadas. Isso não é privilégio apenas das áreas urbanas.
quando eu falo de saneamento, olhem também para a área rural. Por que isso é grave? É grave porque grande parte da água que eu estou usando para irrigação provém desses rios, águas de superfície. E isso leva o quê? Eu utilizar uma água que não deveria ser utilizada para a agricultura, porque é uma água que não se enquadra numa classe que é preconizada pela lei para utilizar para processos agrícolas. Então é importante que eu tenha saneamento urbano, mas ao mesmo tempo que eu tenho saneamento rural. Por quê? Isso vai me resguardar de que eu uso uma água de qualidade que pode ser utilizado para processo de irrigação. Imagine vocês numa área produtora de folhas, hortaliças, e numa área produtora de frutas, utilizar uma água contaminada por coliformes fecais, fezes humanas ou fezes de animais. Isso é um problema de saúde pública, né? Grande parte das verminoses e doenças hídricas que estavam erradicadas no país, elas voltaram nos últimos anos muito mais agressivas, porque o nosso país, infelizmente, né, não fez o dever de casa para tratar o seu esgoto. Coleta, mas não trata. Caso específico de Muzambinho, ele coleta, mas ele não trata. Se ele não trata, o esgoto vai para o rio Muzambo ou para o rio Muzambinho. Isso é um exemplo de poluição linear, quando a fonte de poluição é um rio ou um canal. Tá? Não esqueçam disso. Pois bem, então vamos a alguns exemplos clássicos, né? Aqui eu estou mostrando para vocês, né, que nós chamamos de pegada da água, water footprint, né, que é a pegada da água, volume de água doce utilizado para a produção de um determinado produto agrícola. Então observe que como que a agricultura gasta água. Existem alguns trabalhos, alguns dados estatísticos que dizem o seguinte: 70% da água consumida no Brasil é por conta da agricultura. 70% da água consumida no Brasil é para a agricultura. Mas tem que ser, né? Nosso país é um país extremamente agrícola. Produção vegetal demanda uma grande quantidade de água. Qual que é o nosso papel enquanto profissionais das ciências agrárias? Né? Trabalhar com tecnologias que gastem o mínimo possível de água. Melhorar os nossos indicadores. Que nem sempre esses 70% eles retornam numa qualidade satisfatória. Porque a água retorna. Né? A água retorna. Existe o ciclo hidrológico. Mas isso não garante para mim que eu vou ter uma água de boa qualidade sempre durante o ciclo. Isso não me garante. Então, o nosso papel enquanto profissionais é traçar estratégias, né, utilizar tecnologias, preferencialmente tecnologias de baixo custo que existem, né, para melhorar os indicadores, tanto da questão do gasto, que é muito elevado, bem como, né, da qualidade dessa água. Então, guardem bem esses valores que estão aqui, vai ficar à disposição de vocês podem depois trabalhar, né? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Claro, né? Para a produção de carne. Para produzir 1 quilo de carne, eu gasto 15 metros cúbicos de água. Só para vocês terem ideia. 15 mil litros. Para produzir 1 quilo de chocolate, eu gasto aproximadamente 24 mil litros de água. Daí que a agricultura gasta 70% da água, né, disponível. Então é importante que a gente tenha esses cuidados, mas ao mesmo tempo gasta-se, porque o país é um país agrícola, né, de forte produção agrícola, mas observamos, vamos trabalhar com estratégias de modo que eu consiga economizar, mas ao mesmo tempo manter a qualidade desse recurso hídrico. Lembrando sempre o quê? Que a água é um recurso hídrico dotado de valor econômico. A água é cara. Pois bem, vamos para o solo, outro recurso extremamente importante para a agricultura. Lembrando da aula anterior, né, um país, né, a sua riqueza de um país ela é medida pela qualidade do seu solo, né? Então, o Brasil, felizmente, é um país rico para a agricultura, porque tem solos de alta qualidade. Mas observe esses dados aqui, né, que é a questão da degradação, né, das terras através do processo de erosão. Aqui eu tenho lavoura, pastagem, né, perca de solo pelas lavouras. Observe aqui, ó,
15 toneladas hectare ano, né? É em média. Então, olha aqui isso aqui no universo maior. E olha a quantidade de perca de água. Isto em metros cúbicos. Lembrando que cada metro cúbico é 1000 litros de água. E claro, todos esses números que estão aqui na parte superior me levam a este quadro na parte inferior. Observe, uma erosão de Vossoroca e aqui embaixo um curso de água já em processo de morte, né? Uma região assoreada, porque aqui não tem proteção ciliar. Lembra-se dos cílios, ele protege os nossos olhos. Então a mata ciliar protege tanto o curso d'água quanto a manutenção do recurso edáfico. Então esses números aqui extremamente elevados me levam a este quadro na parte inferior, né? Aqui, tudo sem proteção ciliar. Então este solo aqui ele vai ser carreado para o rio, vai assoreando, vai diminuindo o volume de água e a tendência desse curso hídrico ele é secar e morrer ao longo dos anos. Então é importante que a questão da erosão. Nós discutimos a questão hídrica, agora estamos discutindo a questão do solo, né? Então tem vários tipos, né? Então vocês podem observar, tem poluição da água, como eu disse para vocês, a poluição do ar, queimadas, no caso específico da agricultura, e a poluição do solo que nós acabamos de ver aqui. A poluição aqui, além de ser visual, eu tenho uma poluição pontual bastante agressiva. Tá ok? Então aqui, poluição visual, muito focado na cidade, e poluição sonora. Mas especificamente para nós, no caso de agricultura, nós vamos ficar com a poluição edáfica, a poluição hídrica e a poluição atmosférica, que são extremamente importantes para o nosso processo produtivo. Então, a gente já chegando ao final da nossa aula, né, quais que são as consequências da poluição? Prejuízo para a saúde humana, igual eu falei para vocês. Como piorou a qualidade da água, muitas doenças que tinham tido como eliminadas no nosso país voltam com grande frequência. Então, bota a nossa saúde em vulnerabilidade. Danos incalculáveis à flora e à fauna. Como eu disse para vocês, o desmatamento na Amazônia, esse ano, aumentou na casa de 30%. Prejuízos materiais, né, que não tem nem como calcular ainda. Né, quando os prejuízos atingem o capital natural, especificamente solo e água, a mensuração do valor econômico ainda é algo bastante difícil de ser feito. Prejuízo de atividades econômicas e culturais, desfiguração da paisagem, como nós vimos no slide anterior. Imagine se você vai vender uma propriedade que tem isso no seu interior. Você não vai conseguir um valor satisfatório. Né? Então é importante, quando você modifica a paisagem negativamente, se você quer mensurar um valor econômico na sua propriedade, esqueça, ela não terá valor. Né? Porque imagine que você vai comprar uma propriedade, chega de cara, você vê um processo erosivo assim. Você não vai conseguir. Certo? E desvalorização de área, né? que está muito ligado com a desfiguração de paisagem. Nós chamamos de percepção ambiental da propriedade. Você vai lá mostrar uma propriedade numa nascente, a nascente toda largada. Não tem proteção. Então, o preço do hectare, o preço, né, do alqueire, com certeza ele vai ser diminuído. Porque hoje, quando você vai numa propriedade, a primeira coisa que você pergunta antes de fazer a compra é o seguinte: tem água? Água disponível? Se ela tem água, é um preço. Se ela não tem água, é 1/3 do preço. Então, observe, isso é uma questão de economicidade. Quem preserva, né, com certeza consegue um preço maior. Igual eu já disse para vocês, não tem como trabalhar com sustentabilidade sem falar no viés econômico. Tá? E por fim, as fontes geradoras de poluição, especificamente no nosso caso aqui, que são atividade agropecuária. Isso daqui, gente, é tudo quando se utiliza de maneira errada, aplicação errada. Eu coloco a mais do que é necessário. Daí a importância de procurar um técnico agropecuário, um engenheiro agrônomo, né, para fazer a prescrição correta da aplicação do fertilizante. Eu vou jogar 600 kg de nitrogênio, 900 kg de fósforo, 600 kg de potássio. Isto
tem que ser colocado de maneira correta. É a aplicação da agricultura 4.0, é a aplicação da agricultura de precisão. Ah, vou fazer a aplicação de agrotóxico, preferencialmente utilizar agrotóxico, né, de tarja verde ou azul, que são menos danosos ao meio ambiente. A questão do esgoto urbano e a questão do esgoto rural. Não esqueçam disso. A área rural também polui os cursos hídricos. Grande parte dos nossos rios estão poluídos em áreas rurais que não têm urbanização. Da onde que vem isso daí? Claro, das pessoas que vivem ao redor, mas também do processo agrícola que existe ali. E por fim, esterco de animal utilizado de maneira errada. Esterco de animal utilizado de maneira errada. Não é porque é um esterco de animal que pode colocar o tanto que eu quero. Isso não é verdade. Esses estercos aqui, quando mal manejados, eles são tão ou mais danosos do que o uso de fertilizantes. Não esqueçam disso. Esses estercos é uma fonte poluidora muito importante. Por isso, deve ser utilizado de maneira correta. Tá certo? Então, a aula, pessoal, fiz uma aula bem objetiva, bem prática, né? Se nós tivéssemos momentos presenciais, essa aula seria no campo, tá? Uma aula de campo, mas infelizmente o momento ele não oportuniza a gente a fazer esse tipo de atividade, mas é um assunto extremamente importante que ele não se esgota. Esse assunto aqui só vai instigar vocês a buscar novos conteúdos, né? Pensar, a partir de hoje, a partir dessa aula de hoje, vocês vão ter um olhar da agricultura diferente. Um olhar agrícola diferente, tá? Então, vocês podem assistir essa aula quantas vezes for necessário, tá ok? No aba de vocês tem um texto didático com 3 páginas para vocês fazerem a leitura. Coloquei um videozinho rápido também, bem interessante, para vocês observarem a questão da agricultura, né? E não deixem de fazer o questionário. Existe um fórum de dúvidas e um chat para nós tirarmos dúvidas, né? Uma vez que a aula está sendo gravada e basicamente eu estou explicando para vocês tudo que está nos slides, porque os slides eles têm mais fotos do que texto, né? E eu desejo a vocês uma boa semana de trabalho, uma boa semana de estudo, né? E na próxima semana nós voltaremos com outro conteúdo extremamente importante para o técnico em agropecuária. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e vamos continuar nos cuidando.